Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar o Midrash da Parashá Metzorá. O Midrash nos conta o remédio secreto. Um mascate judeu em Eretz Israel estava indo de uma cidade a outra para vender sua mercadoria. Quando ele estava próximo da cidade de Tzipuri, ele começou a gritar: "Quem quer comprar um remédio que garante vida longa? Quem quer comprar um remédio que garante vida longa?" Isso soa muito interessante, não é verdade? Você não gostaria de comprar um remédio que o faria viver por bastante tempo? Um dos sábios, Rabi Yanai, que estava passando naquele momento, ouviu as palavras do comerciante. "Quero comprar seu remédio", ele pediu ao vendedor. "Para você e os outros sábios, como você, eu não venderei este remédio, vocês não precisam dele", respondeu o comerciante. "Por favor", insistiu Rabi Yanai. Então o comerciante pegou um livro do Teilim, Salmos, e mostrou a Rabi Yanai um versículo. "Quem é o homem que deseja vida? Quem quer ter anos longos e bons? Guarde sua língua de falar maldade e seus lábios de falar falsidade." Teilim 34, 13 e 14. Aquele que é cuidadoso em não falar lashon hará, maledicência, merecerá o Olam Rabá. Ele também desfrutará de anos longos e agradáveis neste mundo. Rabi Yanai comentou: "Este com certeza é um bom remédio." O rei Shlomo também nos advertiu no livro de Mishlei, Provérbios: "Aquele que cuida de sua boca e língua protege seu corpo de problemas." A palavra problemas é quase igual a tsarat. Aquele que cuida para não falar lashon hará se protege de ser afligido por tsarat. O que é lashon hará? Lashon hará é um mau comentário sobre outra pessoa que é verdade. A Torá nos proíbe de fazer tal comentário ou de escutá-lo. O grande sábio tzadik Rabi Israel Meir Kagan é normalmente conhecido como Hafetz Haim, porque ele escreveu um famoso sefer, o qual chamou de Hafetz Haim. Este sefer explica as leis de lashon hará. Quando você crescer, é importante que estude os dinim, as leis de lashon hará. Neste livro ou em algum livro em português sobre lashon hará, para que você saiba o que é permitido ser dito e o que não é. Aproveitando, aqui no nosso canal Ouça a Torá, nós temos uma playlist que fala a respeito. Por que lashon hará é um pecado tão grave? Nossos sábios ensinaram que um judeu que fala lashon hará peca tão fortemente quanto um assassino, um adúltero ou um idólatra. Na época dos Beit HaMikdash, templo sagrado, um judeu que falava lashon hará era punido com tsarat. É fácil para nós entender por que um judeu que comete assassinato ou roubo é punido com tsarat. Estes crimes são muito sérios. Mas por que um judeu que fala algumas palavras proibidas também é afligido por tsarat? Eis aqui algumas razões por que lashon hará é um pecado tão grave. Primeiro, é muito difícil e por vezes quase impossível fazer techuvá por ter falado lashon hará. Para fazer techuvá, o pecador deve se arrepender de ter falado lashon hará e decidir nunca mais repetir esta haverá, pecado. Mas isto não é o suficiente. Ele também deve ir até a pessoa sobre quem ele falou e pedir desculpas. Imagine quão difícil é ir até um amigo ou parente e dizer: "Eu falei lashon hará sobre você. Por favor, me perdoe." Isto é tão embaraçoso que a maioria das pessoas não terão coragem de fazê-lo, e assim sua techuvá ficará incompleta. Mesmo se a pessoa quiser pedir desculpas a outra, ela pode ter falado lashon hará sobre um grupo inteiro de pessoas, e não é possível se desculpar com todas elas. Ou ela pode ter falado lashon hará sobre alguém que viajou ou até que já faleceu. A techuvá apropriada para lashon hará é muito difícil, portanto, devemos ser extremamente cuidadosos em evitar esta transgressão. Segundo, lashon hará é um pecado frequentemente cometido mais de uma vez.
Quando se trata de pecados como assassinato e roubo, um judeu entende que ele deve fazer techuvá e jamais voltar a cometer esta haverá novamente. Mas no caso da Lashon Hará, a pessoa pode pensar, que diferença umas poucas palavras podem fazer? Hashem perdoa a pessoa que peca uma vez e faz techuvá. Mesmo que ela peque de novo, Hashem a perdoará. Mas se ela continuar pecando, ciente de que está fazendo algo que é contra a Torá, então Hashem a punirá. Assim, a pessoa que fala Lashon Hará é punida com Tsaraat. Terceiro, Hashem quer que todos os judeus vivam em paz uns com os outros. Um judeu que fala Lashon Hará provoca ressentimentos e brigas entre o ouvinte e aquele de quem foi falado. Com frequência, um judeu se recusará a ser gentil com outro judeu só porque certa vez escutou algo ruim sobre ele. Isto não é terrível? Escutar Lashon Hará e acreditar nela é pecado ainda mais grave do que falar Lashon Hará. Hashem fica zangado quando um judeu causa problemas a outro. Hashem pune quem fala Lashon Hará, midá kenegdi midá, da mesma forma com que ele faz os amigos se distanciarem uns dos outros com suas palavras odiosas, o Metsorá deve se afastar do acampamento judaico. Mesmo fora do acampamento, ninguém tem permissão de se aproximar dele. Ele fica isolado de sua família, amigos e vizinhos. Devemos usar a língua para propósitos corretos. Entre todas as criaturas que Hashem fez, somente as pessoas podem falar. Embora a maioria dos animais consiga se comunicar de alguma maneira, eles não podem usar palavras como nós. A fala é um presente de Hashem para a humanidade e, portanto, Hashem nos ordenou manter nossas línguas sagradas e, em vez de falar coisas proibidas, usá-las para palavras de Torá e Hesed, bondade. Pela maneira como falamos, dá para saber quem nós somos. A Gemara conta esta história. 2 alunos estavam sentados diante de Hillel, discutindo uma Mishnah. Um deles perguntou: por que as uvas devem ser cortadas em um recipiente puro, enquanto as azeitonas podem ser cortadas em recipiente tamê, impuro? Então, ele explicou a resposta dada pela Mishnah. O outro aluno usou palavras diferentes para fazer a mesma pergunta. Por que as uvas devem ser cortadas em recipientes puros, enquanto as azeitonas não precisam ser cortadas em recipientes puros? Ele foi cuidadoso em evitar a palavra tamê, impuro. Quando Hillel ouviu as palavras do segundo aluno, ele disse: tenho certeza de que este aluno, que foi tão cuidadoso em usar somente palavras bonitas, tornar-se-á um mestre de Torá para o povo judeu. E assim foi. Ele se tornou um grande mestre de Alahá, lei judaica. Outra história diz respeito a 3 Koanim que estavam contando uns aos outros quão grande fora a porção de Lechem Apanim, o pão do Ishurran que eles haviam recebido. O primeiro disse: eu recebi uma porção dupla. O segundo declarou: eu recebi um kazait, um pedaço do tamanho de uma azeitona. O terceiro falou: eu recebi um pedaço do tamanho da cauda de uma lagartixa. Esta não é uma comparação bonita. Uma lagartixa é um dos animais rastejantes que impurificam um judeu caso sejam tocadas quando estiverem mortos. Não é apropriado comparar a porção do sagrado Lechem Apanim com a cauda de uma lagartixa. Quando os Rahamim ouviram isto, eles averiguaram a árvore genealógica deste Cohen. Eles descobriram que ele nascera de um casamento proibido aos Koanim. Ele não teve mais permissão de servir no Beit HaMikdash. Você viu quão importante é usar uma linguagem bonita e refinada e não Has v'Shalom, uma linguagem feia? Quanto mais cuidadoso devemos ser em evitar falar Lashon Hará, a fala proibida. Como um Metsorá, alguém que tem Tsarat, se torna puro? Conforme explicamos, um dos principais pecados que causava a Tsarat era Lashon Hará. Este pecado está indicado na palavra Metsorá, aquele que tem Tsarat, Motzirá,
alguém que fala coisas más, soam similares. O discurso maldoso causa tsaraat. Se o Metsurá fez techuvá enquanto esteve fora do acampamento, Hashem faz com que as manchas brancas em sua pele ou os pelos brancos dentro das manchas desapareçam. Imagine quão aliviado Metsurá ficava ao notar que os sinais de tumá, impureza, haviam desaparecido. Ele pedia que um Cohen fosse chamado. O Cohen saía andando até chegar fora do acampamento para examiná-lo. Se o Cohen não mais encontrasse sinais de tumá, ele diria: nós começaremos a tornar você taor, puro. Hoje é o primeiro dia de sua tahará, purificação. No 8º dia, você tornar-se-á completamente puro e poderá se juntar à sua família. O Cohen ordenava que um vaso de barro com água fresca de uma fonte fosse trazido até ele. Ele também pedia 2 pássaros da mesma espécie. Um dos pássaros ele abatia sobre a água da fonte e exprimia seu sangue dentro do vaso. Então ele enterrava o pássaro abatido. O Cohen pegava um graveto de cedro e um ramo de isopo e um cordão vermelho. Ele usava o cordão para prender o graveto de cedro e o ramo de esouve juntos. Juntamente com o pássaro vivo, ele os mergulhava na água com sangue. Então ele borrifava um pouco desta água 7 vezes no dorso da mão do Metsurá. Finalmente o Cohen mandava o pássaro embora. Se este voltasse, ele o mandava embora de novo, até ele não voltar mais. Então o Cohen raspava todos os pelos do corpo do Metsurá. O Metsurá imergia a si mesmo e suas roupas em um mikve. O Metsurá contava 7 dias e no 7º dia o Cohen raspava todo o seu pelo uma segunda vez. De novo ele imergia seu corpo e suas roupas em um mikve e finalmente no 8º dia o Metsurá oferecia um korbanot especiais. Ele tinha que trazer todos os tipos de korban, um hatat, um asham, um olá e um minhá. Ele precisava de todos os tipos de korban porque seu pecado, especialmente Lashon Hará, foi tão sério que ele necessitava de todos os korbanot para ser perdoado. O Cohen colocava um pouco de sangue da oferenda de Asham e também um pouco de óleo no Metsurá. Depois que os korbanot eram oferecidos, o judeu novamente estava puro e podia se reunir à sua família. Imagine quão feliz ele ficava. Ele se sentia quase como alguém que voltava à vida depois de ter morrido. Você acha que esse homem voltaria algum dia a falar Lashon Hará? Sua terrível punição certamente o lembraria de cuidar de sua fala pelo resto da vida. Pensar sobre o Metsurá e o grave castigo por falar Lashon Hará também deve nos ajudar a sermos mais cuidadosos com nossa fala. Vamos continuar em outro dia. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!